Olá, sejam todos bem-vindos ao CommitCast. Eu sou Severo Abreu, estudante de Engenharia de Software do primeiro período da Universidade de Pernambuco, e nesse primeiro episódio vamos falar sobre os desafios para entrar na universidade. Comigo estão meus colegas de turma Murilo Andrade, Maria Clara e João Pedro. E para dar início à nossa roda de perguntas, eu vou iniciar com a seguinte questão. Clara, qual foi o maior desafio que você enfrentou para poder entrar na universidade? Severo, eu acho que o maior desafio foi realmente conciliar a rotina pessoal, a rotina dos estudos, de estar estudando para 2 vestibulares diferentes, que era o SSA, o Sistema Serial de Avaliação, para entrar no curso da UPE, e também o Enem. Mas acho que o que me salvou, pelo menos, foi a minha escola focar muito em conteúdos dos vestibulares no geral. Mas acho que esse era o maior desafio mesmo, tentar conciliar os afazeres de casa, normalmente, com a escola e tudo que estava vindo naquela época. Gente, como o Carla falou, não é fácil conciliar tantas atividades, tantos afazeres para poder estudar para o vestibular, né? Para o vestibular, seja da UPE, seja o Enem, até porque vem uma bagagem de conteúdo muito grande. Direcionando agora a minha pergunta para João Pedro, você fez cursinho? Como foi sua preparação, João Pedro? Bom, então, o que que acontece? Eu, nos 3 anos do ensino médio, né? Pra quem não sabe, dá pra fazer o Enem nos 3 anos do ensino médio. E aí eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. E quando eu saí do meu segundo ano, o primeiro ano eu não levei tanto a sério, porque o segundo dia eu fiquei doente. Então eu meio, ok, me dei um descanso, né, quanto o meu resultado, né, mas o meu segundo ano eu fiz para valer e acabou que o resultado não foi tanto quanto eu queria, saí muito triste, chorei pós-prova. Então o que que acontece? Logo após eu sair da prova, eu disse, poxa, eu tenho que mentalizar, eu tenho que focar realmente se eu quiser aquilo. Eu já tinha desde o primeiro ano o curso de engenharia de software em mente, então eu sabia que a nota era alta, era muita gente competindo pelo curso, então se eu quisesse entrar em uma universidade pública, eu tinha que dar o sangue. Até porque como a minha escola era pública, ela não dava um suporte tão bom aos alunos para que eles pudessem competir de forma legal com outras pessoas que tinham escolas melhores, né, para entrar em uma universidade pública. Então o que que acontece? Na época lá era novembro, se eu não me engano, novembro para dezembro, eu assinei o cursinho do Ferreto, fiz a inscrição no cursinho do Ferreto, eu pagava o que, R$ 35 de mensalidade, só que eu não tinha dinheiro suficiente para ficar se mantendo a cada mês. Mas a minha irmã foi o meu suporte, ela disse, olha, você quer, você vai conseguir, então eu vou te ajudar a pagar. E se organizando direitinho, né, com alguns colegas, pegando alguns materiais e tal, com o cursinho do Ferreto. Óbvio que não é fazendo propaganda, mas eu consegui, a partir de uma organização e disciplina ao longo dos dias, conseguir chegar onde eu estou hoje, né, sendo universitário. Como podemos observar aí, João Pedro, apesar das dificuldades também, botou a disciplina aí como um ponto principal aí do caminhar dele e deu certo, né? Então é uma questão de você não desistir do que você realmente quer. Partindo agora minha pergunta para Murilo, o que mais te surpreendeu, Murilo, no processo seletivo, seja Enem ou SSA? Bom, então, primeiro, o processo seletivo da UPE, basicamente, para o curso de Engenharia de Software, são 15 vagas para o Enem, 15 vagas para o SSA, com aquelas separadas por cotas, acho que são umas 6 em cada. Bom, eu fiz tanto o Enem como o SSA, vou falar aqui primeiro do Enem, que o meu Enem, ele foi o seguinte, eu não fiz o Enem no primeiro ano, nem no segundo ano, igual, por exemplo, o João Pedro fez. Eu fiz apenas no terceiro ano. Os meus estudos mesmo foram mais sustentados pela escola, porque ela já tinha um pouco ali de foco nesses simulados, nesse tipo de prova. Mas, assim, eu particularmente não me preparei tanto para o Enem como eu poderia ter me preparado. E se eu fosse recomendar basicamente para qualquer um aqui se preparem para a prova, estudem e busquem os assuntos que vão cair. Foi algo que eu não fiz, que eu poderia ter feito, né? E sobre o SSA, foi basicamente o que eu mais foquei, mas nem o tempo todo não foi assim.
Tanto é que eu fiz o SSA 1 sem nunca ter feito uma prova parecida, sem saber como seria a prova, como era lá. Então eu estava um pouco, por exemplo, um pouco nervoso no SSA 1, sem saber. Então meio que foi uma nota que eu não esperava, mas ainda assim consegui. E eu fui realmente ter esse foco a mais assim no SSA a partir do segundo ano, que foi quando eu tive mais ou menos ali uma noção, uma ideia do que eu queria seguir, da faculdade que eu queria entrar. Então eu comecei a focar um pouco mais, né? Minhas notas começaram a subir e tal. E graças a Deus deu tudo certo. Eu entrei pelo Enem no terceiro ano, eu mesmo tendo todos esses impasses, eu consegui entrar pelo Enem. E bom, basicamente é isso. O processo seletivo da UPE, ele tem um equilíbrio muito bom de vagas, tanto para Enem quanto para SSA, mas a dica que eu dou para você da Rede Estadual de Pernambuco é, se você está aí no primeiro ano, ou então no segundo ano e já fez o SSA ou vai fazer o SSA, eu recomendo muito, muito mesmo você focar, dar um foco, uma atenção a mais nele, porque é o vestibular da própria UPE, então ele vai te dar essa chance, ele vai te dar essa, como se fosse essa garantia a mais de passar. Vai ser mais fácil, pelo menos foi assim comigo. Até porque, né, é válido destacar que cursos bastante concorridos, né, como medicina, que é uma luta extrema no processo de classificação do Enem, é muito mais fácil você adentrar em tal curso pelo SSA do que pelo Enem, tá, pessoal? Isso é fala de quem realmente fez a análise, comparou pontuações, né, e tá aqui para falar e viveu esse período, né? Muito bom comentários dos nossos colegas aí. E eu queria adicionar que realmente, se você sabe o que você realmente já quer fazer e você já pretende cursar, o SSA é uma ótima escolha. No meu tempo específico, minha escola não divulgou SSA pra gente. Eu não tive a oportunidade de fazer a prova, até por falta mesmo de informação. Aí eu tive que fazer o Enem em outro momento. Partindo para João Pedro novamente, eu vou seguir com a seguinte pergunta. Em algum momento, João Pedro, tu pensou em desistir? O que te motivou a continuar estudando para conseguir o curso que tu está seguindo hoje? Olha, sim, foram inúmeros momentos ali que eu realmente no início eu pensei em desistir, até porque diferente de muitas pessoas que estão no meu curso hoje em dia, a bagagem de conhecimento deles, né, no geral, que obtiveram das referentes escolas de cada um, é muito boa. Eu vejo o pessoal comentando e tal, quando eu chego na sala de aula, e é extremamente interessante o quanto as escolas deles deram esse suporte, já que jamais para mim não teve tanto esse suporte, né? A rede pública é realmente um pouco deteriorada na questão de educação. Então o que acontece? Muitos momentos ali que eu pegava cargas muito grandes de estudo ali, de 10 horas por dia, eu já cheguei a fazer 12 horas por dia, eu pensava bastante em desistir, mas ver como eu podia estar, né, no futuro, ver como eu poderia me sair futuramente, e fora o apoio da minha família também, fez eu se manter nessa caminhada, né? Um ótimo comentário de João Pedro aí, falando um pouco dos motivos dele não desistir do sonho, né? Então, a questão de visualização, gente. Você tentar visualizar seu futuro para que você consiga chegar naquele determinado lugar. Então, não desistam, tá? Do sonho de vocês. É algo que vale muito a pena. E eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo, né? Os participantes, que seria a seguinte. Se vocês puderem dar uma dica para quem quer entrar em engenharia de software, qual seria? Pode começar com Clara. Eu acho que a dica que eu daria foi a dica que eu recebi quando eu estava pensando em que curso fazer. Eu estava querendo fazer letras ou engenharia de software, e uma veterana do curso, ela falou pra mim, porque eu questionei ela, eu falei, olha, mas o perfil do curso não é só aquelas pessoas que são boas em exatas, aquelas pessoas que têm afinidade por programação
outros assuntos desse tipo. E ela meio que desmistificou isso pra mim. Ela falou que no curso tem muita gente com perfis, por exemplo, de humanas, que é o meu perfil, por exemplo, de interesses no geral. E ela meio que falou pra mim que tava tudo bem ter esse tipo de perfil, que não é o estereótipo da profissão, né? E ela meio que tirou esse medo de mim, de que pra estar em engenharia de software eu tinha que ser uma pessoa que sabe programação a fundo, ou então que sabe exatas a fundo. Mas não, tem outras áreas que a gente pode seguir e as áreas que se aplicam em basicamente tudo, porque a engenharia de software, ela tá em tudo hoje em dia. Então essa é a dica que eu daria pra quem quer entrar no curso e acha que não se encaixa, pelo menos, na área. Muito bom, muito bom. Murilo, qual seria a dica que tu daria? Bom, a dica que eu dou é a seguinte: não prenda muito seus estudos à escola, tá? Porque mesmo que você esteja em uma escola boa, que crie uma base boa por conta dela, os conteúdos dos vestibulares, tanto do Enem quanto do SSA, eles não são 100% aprofundados, tá? E eu quero dar um ponto especial assim para o SSA, porque é o seguinte: o SSA ele é dividido, né? SSA 1, 2 e 3, é o vestibular seriado. E no SSA1 você faz uma prova com os conteúdos do primeiro ano, com SSA2 do segundo ano e por assim vai. Só que os conteúdos que você vê na escola, do primeiro, segundo ou terceiro ano, eles não são 100% aprofundados para o que o SSA pede, tá? Então, e nem para o Enem, né? Então a dica que eu dou é a seguinte, cara: estude por fora, faça os seus estudos, guie você mesmo os seus estudos, não dependa da escola. E nem não dependa só de cursinho, não dependa só da escola. Faça os seus estudos. Cada um tem um jeito de estudar. Não é todos os jeitos de estudar que funcionam para todo mundo, né? Cada um tem o seu. Então, a dica é essa: não se prenda a uma coisa só, principalmente na questão da escola e cursinho, quando for estudar para os vestibulares, né? Porque é com a recomendação própria. Então, essa é a minha dica. E por fim, João Pedro aí vai dar a versão dele, meu gente. Bom, cara, se você quer muito entrar na universidade, o que você tem que ter é foco, disciplina e ter cabeça fria para determinados momentos. Sinceramente, se você focar muito e tiver bastante disciplina e mentalizar o que você quer, você consegue. Porque, agora você tem que realmente dar o sangue. Porque o que acontece? Chegava a ponto de eu faltar na escola para poder estudar para o vestibular, né? Então, disciplina sempre. Bom, gente, é a dica que eu dou para quem quer passar aí pretende fazer até qualquer curso mesmo da UPE, é vocês tentar focar aí nas suas dificuldades, tá? Não é porque eu gosto de matemática, que eu gosto de geografia, que eu devo estudar mais geografia e matemática. Você tem que estudar aquele assunto que você tem mais dificuldade para meio que equilibrar ali, sabe? Essa balança e deixar vocês mais próximos da aprovação. E agora aqui, gente, claro, é bom a gente se atentar sempre, pegar informação sobre o curso que você quer, porque há cursos que há determinados pesos, né, em determinadas universidades. Então vamos dar prioridade e vamos dar uma pesquisada antes, né? Seria isso aí que João Pedro falou. Bom, esses foram os relatos sobre o começo da nossa jornada, tá, gente? Então, no próximo episódio vamos contar como tem sido nossa vida universitária. E até já, não percam, tá? Tem muita coisa importante aí pela frente.